Me responde uma coisa: o que é pior? Viver sem nunca conseguir vencer? Ou vencer tanto que nada mais te desafia? O escritor Oscar Wilde dizia que existem apenas duas grandes tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se quer, a outra é conseguir. Partindo dessa reflexão, eu queria levar essa ideia ao limite e colocá-la diante de dois personagens que, à sua maneira, encarnam essas tragédias de forma extrema. Saitama, o homem que sempre vence, mas vive frustrado pela ausência de qualquer obstáculo real. E Sísifo, condenado ao fracasso eterno pelos deuses, mas que aos olhos de Albert Camus encontra uma forma de felicidade mesmo dentro do seu castigo. E aí surge a pergunta que dá o tom de toda essa discussão: como alguém que sempre fracassa pode ser mais satisfeito do que alguém que sempre vence? Eu sei, soa completamente contraintuitivo, mas fica comigo até o final porque a gente vai costurar essas ideias e, com sorte, descobrir que a resposta diz mais sobre a nossa vida do que sobre a deles. Saitama passou 3 anos treinando como um louco em busca do seu sonho, ser um super-herói de verdade. E conseguiu. Ele conseguiu tanto que agora é capaz de derrotar qualquer inimigo com um único soco. À primeira vista, isso pode parecer uma bênção, afinal, quem não gostaria de vencer sempre? Mas o filósofo Sêneca diz que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta a adversidade, pois a ele não é permitido provar a si mesmo suas próprias capacidades. Basta a gente olhar para a história do anime. Em diversos momentos em One Punch Man, surgem diversos vilões extremamente fortes. Sempre que os heróis lutam contra eles, existe drama, existe dificuldade. Acho que um bom exemplo é o momento que o Cavaleiro Sem Licença decide enfrentar o Rei do Mar Profundo, que é uma ameaça muito superior às capacidades de um humano normal desse herói. Tanto é que vários outros heróis mais poderosos que ele já haviam sido derrotados por esse adversário. E em resumo, a derrota do Cavaleiro Sem Licença era certa, não tinha qualquer outra possibilidade. E mesmo assim ele decidiu lutar. Até as pessoas ao redor dele começaram a torcer e talvez até a acreditar nele. A situação extrema de sua perseverança diante dessa impossibilidade é exatamente o que faz essa cena ser tão emocionante. Mesmo sem ganhar, a glória é dele, porque o risco foi tão alto que ele nem tinha que vencer para se sentir realizado. É isso que acontece também naqueles jogos de Copa do Mundo, que uma seleção só de estrelas joga contra outra, que o time é formado por vários atletas amadores. Não importa quantos gols esse time leve, se eles marcarem pelo menos um, vai valer mais do que 5 gols do outro time mais forte, que já tinha a vitória garantida. É isso que acontece quando o Saitama chega na luta. O arco está no ápice do seu momento. Ele vê todos os outros heróis feridos, toda a esperança já tinha ido embora, e a ameaça do vilão deixa até a gente que está acompanhando apreensivo. Mas tudo isso, toda a emoção, toda a grandiosidade daquele desafio acaba imediatamente com um único soco do Saitama, que mesmo tendo conseguido o que ninguém mais conseguiu, derrotar o inimigo, foi provavelmente o que saiu mais frustrado de lá. Uma coisa a gente pode concluir olhando para um personagem como ele: a vitória certa também é uma maldição, pois ela não permite crescimento, não permite evolução. Saitama é como a espada mais afiada e cuidadosamente produzida para subjugar em absoluto os inimigos de quem a empunha. Mas ela só é utilizada para cortar papel, é subaproveitada. Nunca chegou ao ápice da expressão de sua capacidade. Podemos perceber a armadilha escondida no seu poder. Sem desafio, não existe caminho. Sem resistência, não tem crescimento. E sem risco, não há emoção. Cada batalha vencida por Saitama não o deixa mais forte, o deixa mais vazio, porque a vitória garantida é a forma mais silenciosa de fracasso. A tragédia dele não é sempre vencer, mas é nunca correr o risco de perder. E talvez seja por isso que, no fundo, o verdadeiro inimigo do Saitama não seja nenhum vilão, mas o tédio. A ausência de qualquer obstáculo real transforma cada vitória dele em um gesto mecânico, quase sem significado. O sonho que um dia o moveu, tornar-se um herói mais forte, foi realizado de forma tão completa que acabou esvaziando a própria razão de existir desse sonho. Ele venceu, e venceu completamente. E ao fazer isso, perdeu o que tornava a luta mais valiosa:
Mas se a vitória absoluta pode levar ao vazio, surge então uma pergunta curiosa. O que acontece com alguém que vive exatamente no extremo oposto? Alguém que nunca vence. Alguém condenado a fracassar, tentar de novo e fracassar mais uma vez. Para sempre. Na mitologia grega, Sísifo era conhecido por sua astúcia e por desafiar repetidamente a ordem dos deuses. Como punição por suas transgressões, eles decidiram impor um castigo que não envolvia apenas dor, mas algo talvez ainda pior: a repetição eterna de um esforço inútil. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra enorme montanha acima, até o cume. O trabalho era exaustivo, mas havia sempre um momento em que parecia que ele finalmente ia conseguir. Quando a pedra se aproximava do topo, no entanto, ela inevitavelmente escapava de suas mãos e rolava de volta até o pé da montanha. Ele então precisava descer, colocá-la novamente nos ombros e recomeçar todo o esforço desde o início. O seu castigo estava justamente no fato de que a pedra sempre rolaria de volta. Era a vontade dos deuses. Esse ciclo não tinha pausa, término ou esperança de vitória. Era apenas o mesmo gesto repetido indefinidamente. Subir, quase conseguir e ver tudo voltar ao começo. Uma tarefa eterna, em que todo o progresso desaparece no exato instante em que parece ter sido alcançado. Foi olhando para essa história que Albert Camus escreveu seu ensaio O Mito de Sísifo. Para ele, a punição de Sísifo é uma alegoria da própria vida humana. Assim como Sísifo empurra sua pedra montanha acima apenas para vê-la cair novamente, grande parte da vida humana também parece se mover em ciclos, trabalhar, tentar algo, falhar e recomeçar. Muitas vezes, nos esforçamos erroneamente por algo que, no fim, desaparece ou perde o sentido pouco tempo depois. O mundo não promete recompensas proporcionais ao nosso esforço e nem garante que nossas lutas terão um final satisfatório. E é por isso que Albert Camus diz que Sísifo representa aquilo que ele chama de o absurdo, o conflito entre o desejo humano por significado e um universo que não oferece resposta. Mas é justamente aqui que a interpretação de Camus toma um rumo inesperado. Em vez de ver apenas desespero nessa história, ele propõe algo quase paradoxal: a possibilidade de felicidade. Segundo Camus, o momento decisivo não é quando Sísifo empurra a pedra, mas quando ela rola de volta a montanha abaixo e ele precisa descer para buscá-la novamente. Nesse instante, ele está completamente consciente de sua situação. Ele sabe que o trabalho não terá fim e sabe que não existe vitória esperando no topo. Mesmo assim, ele continua. E é nesse gesto que Camus propõe que, ao aceitar plenamente sua condição e continuar empurrando a pedra, Sísifo transforma um castigo inevitável em uma espécie de desafio pessoal. O esforço deixa de ser apenas uma punição imposta pelos deuses e passa a ser algo que pertence a ele. A própria luta para chegar ao cume basta para preencher o coração de um homem, e por isso Camus chega à sua conclusão mais famosa: devemos imaginar Sísifo feliz. E é aqui que o contraste com Saitama se torna curioso. O Saitama vive o extremo oposto da história de Sísifo. Enquanto Sísifo luta eternamente contra uma tarefa impossível, Saitama enfrenta um mundo onde nenhum desafio é realmente difícil. Um está condenado a nunca vencer, o outro venceu tanto que já não tem mais o que conquistar. Mas paradoxalmente, é o homem condenado ao fracasso que encontra uma forma de satisfação no seu esforço, enquanto o homem que vence sempre acaba prisioneiro do seu próprio tédio. A minha ideia inicial era parar o raciocínio mais ou menos por aqui, mas olha, eu vou contribuir um pouco mais nessa discussão porque eu não quero que pareça que a vida melhor é aquela que você sempre perde. Na verdade, eu acho que as coisas não devem ser nem tanto pro lado do Saitama e nem tanto pro lado do Sísifo. Existe um psicólogo que fala sobre a ideia de que o progresso humano depende de um equilíbrio delicado entre a dificuldade de um desafio e a capacidade que o indivíduo tem de superá-lo. Segundo ele, a experiência do desafio ideal ocorre quando a dificuldade de uma atividade está exatamente na medida das habilidades do indivíduo. Se a tarefa é fácil demais, surge o tédio. É como no caso do Saitama.
Se é difícil demais ao ponto de ser impossível, aparece a ansiedade ou a frustração. Mas acontece que, entre esses dois extremos, existe uma zona particular em que a pessoa, apesar de precisar de um grande esforço, ainda percebe a vitória como possível. É nesse intervalo que a atenção se concentra, o tempo parece passar de maneira diferente e o esforço se concentra em um engajamento profundo. Esse é o estado de flow. É claro que a vida real não funciona exatamente como um anime ou um mito antigo. A gente não está condenado a empurrar uma pedra montanha acima pela eternidade, e também não consegue vencer todos os problemas da vida com um único soco. Mas de certa forma, todos nós transitamos entre esses dois extremos. Às vezes, você pode se sentir subaproveitado, a vida pode parecer repetitiva demais, previsível demais, e o tédio começa a aparecer, como acontece com Saitama. Em outros momentos, os desafios parecem grandes demais, pesados demais, impossíveis, e a sensação é de estar vivendo a maldição de Sísifo. Sobre o esforço, eu acho que a gente tem que tentar encontrar um ponto em que ele ainda vale a pena. É exatamente aí que a ideia de flow faz sentido, porque ela sugere que aquilo que realmente nos motiva não é a vitória fácil e nem a derrota inevitável, mas o desafio que exige o melhor de nós e que ainda deixa aberta a possibilidade de superação. Em outras palavras, o que nos move não é apenas vencer, é lutar por algo que ainda não sabemos se vamos conseguir.